Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses Lopresti, sou setorista do Corinthians aqui no Lance e estou aqui na Neoquímica Arena para falar do aniversário de um ano da apresentação de Memphis no Corinthians, que aconteceu aqui no estádio. Um ano que eu acho que passou rápido para fiel, né? Ao todo foram 51 jogos de Memphis Depay com a camisa do Corinthians e 29 participações em gols, sendo 15 gols e 14 assistências. A contratação foi bombástica na época, né? O Corinthians estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ninguém esperava que ia vir o camisa 10 da Holanda na última Eurocopa. Mas foi isso que aconteceu. Ele chegou, a torcida ficou muito eufórica, recebeu ele inclusive no aeroporto. A apresentação dele à torcida foi aqui na Neoquímica Arena, no jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, e foi com polpa de artista. Ele entrou dentro do gramado com o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo. A torcida fez uma grande festa e era um pouco do que ia ser aquele ano. O jogador ajudou o Corinthians a se livrar da zona de rebaixamento e entrar numa campanha aí com 9 vitórias seguidas que fez o Corinthians ir para a pré-Libertadores. O jogador fez 7 gols nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, uma polêmica, a primeira dele com a camisa do Corinthians. Quis usar a 10, tirou a 10 de Garro, que era então detentor da camisa, Garro passou a ficar com a 8, e por uma cláusula de contrato, o holandês vestiu a 10 do Timão. O que parecia uma crise foi amenizado com o título do Paulistão. Memphis, ao lado de Garro e Roberto, formou um trio de ataque responsável por ajudar o Corinthians a quebrar um jejum de 6 anos sem título. E a final foi contra o Palmeiras, justamente aqui na Neoquímica Arena. Na ida, no Allianz Parque, o Corinthians venceu 1-0 com gol do Roberto e passe do Memphis. A volta foi 0-0, o Hugo Souza pegou pênalti, mas todo mundo se lembra quando o Memphis subiu em cima da bola, uma imagem que a torcida gosta de relembrar até hoje. Ao longo dessa trajetória, Memphis voltou à seleção holandesa, o Coman chegou até no CT Joaquim Grava, mas também tiveram as suas polêmicas, né? O Corinthians deve cerca de 11 milhões ao jogador e negocia com ele para que ele permaneça no Corinthians, ele tem contrato até metade de 2026, e além disso, o jogador chegou a faltar um treino por motivos financeiros, por problemas financeiros com o Corinthians, gerou muito debate entre a torcida. Até um ídolo do time, o Neto, apresentador de TV também, criticou o Memphis várias vezes no seu programa, o que gerou uma diss, né? Uma música do Memphis contra o jogador, virou um debate público em junho. Aí o jogador e o ex-jogador trocaram farpas nas redes sociais, mas parece que tudo se amenizou com um jogo específico. Nesse ano, o Corinthians enfrentou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis foi o responsável pela vitória por 1-0 no jogo de ida aqui na Neoquímica Arena. Foi o único gol dele em clássicos com a camisa do Corinthians, mas ajudou o Corinthians a pavimentar aí o caminho da classificação na competição. No jogo de volta, o Corinthians venceu por 2-0. Fora de campo, o Corinthians sofre para pagar o jogador. O jogador já chegou a faltar em treino porque o Corinthians não conseguiu arcar com suas despesas e o Corinthians deve aí cerca de 11 milhões que tenta parcelar com o holandês, que já acenou positivamente, e o que dizem é que ele pretende ficar até o final do contrato, que acaba na metade do ano que vem. E aí? O que você acha? Você acha que o Memphis está valendo pelo desempenho em campo ou é muito gasto? Nesse ano, o Corinthians enfrentou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis foi o responsável pela vitória por 1-0 no jogo de ida aqui na Neoquímica Arena. Foi o único gol dele em clássicos com a camisa do Corinthians, mas ajudou o Corinthians a pavimentar aí o caminho da classificação na competição. No jogo de volta, o Corinthians venceu por 2-0.